E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a preposição e o advérbio, aula 15, página 126. Nós já havíamos falado sobre esse assunto na aula anterior, já falamos um pouquinho sobre a contração e a preposição. Nessa aula, de forma efetiva, é que vamos trabalhar a questão das preposições de forma mais aprofundada. Nós estamos vendo aí as principais preposições. Eu elenquei para vocês as 10 primeiras, acho que eu fiz isso na aula anterior, não foi? De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contrapor. Tá na ordem, ó. De, para, com, em, a, desde, entre, sem, contrapor. São as 10 principais que você precisa decorar. Eu tenho outras também, né? Ante, após, até, perante, sob, sobre, trás. Decora essas que estão aí, pelo menos as 10 principais, porque você precisa desse assunto para lidar com regência, com transitividade, a relação aos complementos nominais, que vai dar bastante trabalho lá na aula de sintaxe. Beleza? Principais preposições a gente já colocou aí. Pedi que vocês fizessem uma lista aí nas observações, tá bom? E eu deixo tácito para vocês que a redução que é a redução da palavra para, ela é coloquial. Se, por exemplo, uma questão da IDECAM pedir para você avaliar se aquilo ali está correto ou não, segundo, de acordo com a norma culta, você avalia aí de ordem coloquial. Eu já tenho aí um desvio da norma culta. Pode grifar isso aí. Por exemplo, ó, fiz um bolo pra te dar. Pra é a redução da palavra para, da preposição para, e é de uso coloquial. Beleza? Falamos também na aula passada sobre o processo de contração e combinação. Vocês estão lembrados sobre isso? Que a gente diz que haverá contração quando houver perda de elementos, né? Quando os elementos forem perdidos, uma letra, geralmente é uma vogal. E nós temos o processo de combinação, que é quando não há perda, sem perda. Está tudo escrito aí no material de vocês, vocês podem acompanhar. Nessa primeira frase que tem aí, eu tenho, ó, respondi aos meus pais. Quem responde, responde a. Nós temos uma preposição exigida pelo verbo responder e o artigo definido aceito pela palavra pais. Então, eu tenho a junção de duas classes gramaticais que não se desquitam, que não tem perda. Os elementos não se perdem, são conservados na mesma escrita. Eu tenho aqui uma combinação. Vou aonde estão. O a preposição exigido pelo verbo ir e o pronome relativo onde, que se chocam sem perda de elementos. Já nas contrações eu tenho perda de elementos, como o caso que eu expliquei na aula passada, o caso de crase, que eu tenho um a preposição que se choca com outro artigo. Obedeci àquele regulamento, um a, que é a regência do verbo obedecer, que se choca com a letra a da palavra aquele. Eu tenho uma contração porque um dos as foi subtraído. Fugir dos rapazes, aqui eu tenho de mais os. E das moças, aqui eu tenho de mais as. Então, aqui, nesses dois elementos, como houve a perda de uma vogal, a letra E caiu fora, eu tenho uma contração. Escondi-me. Não, e tem outros exemplos aí. Por exemplo, ó, preciso de um conselho. Dum é a junção de quê, gente? Dum é a junção de mais um. Isso aqui não é coloquial, tá, gente? De mais um formando dum. Essa expressão é totalmente abonada pela gramática, tá? Não existe erro aqui não, é só feia. A bichinha é muito feia, só que é possível dentro de um contexto padrão. Deste, nós temos de mais este, não é? Ó? De mais este. O que é que eu tenho mais aí? Eu tenho doutra, que é de mais outra. O que é que eu tenho mais? Na, que é em mais a. Em mais a. Tenho mais aí, gente? Tenho pelo, que é por, mais a. Devia fazer pora, né? Mas virou pela, tá bom? É isso.
Do outro lado, nós temos as locuções prepositivas. O que são locuções prepositivas? É quando eu tenho duas palavras, dois elementos, geralmente iniciado por uma preposição, geralmente ele é iniciado por uma preposição, que ambas possuem valor de preposição. Qual é a função de uma preposição, gente? É ligar palavras. Então, essa locução também cumpre o papel de ligar palavras. Por exemplo, escondi-me embaixo da mesa. Embaixo de é uma locução prepositiva. Longe de mim, então eu tenho longe de, que também é uma locução prepositiva. Eu tenho aí, ó, a troco de quê? Você o agrediu a troco de quê? A partir de, hoje, a partir de, uma locução prepositiva. Beleza? Gente, as locuções prepositivas possuem um forte valor semântico. Aliás, ela pode exercer um forte valor semântico. É isso que a gente chama de preposição relacional e preposição nocional. As preposições relacionais, elas não possuem valor semântico. Geralmente, ela é exercida para ligar objetos indiretos, complementos nominais ou até frases que elas possam ser dispensadas, sendo uma partícula expletiva de realce, por exemplo. Veja no primeiro caso aqui, ó. Preciso de você aqui. Vamos comparar aqui os casos, ó. Preciso de você. Quem já entende sintaxe sabe que isso aqui é um objeto indireto. Essa preposição é chamada de relacional porque ela não possui nenhuma circunstância. Tempo, lugar, modo, assunto, companhia. Ela não possui nenhum desses significados. Outra, eu creio em horóscopo. Em horóscopo. Nós temos aqui um objeto indireto, não é isso? Eu posso ter também, nós demonstramos gratidão a você, esse a você sendo um complemento nominal. Os dois primeiros são dois objetos indiretos e o último um complemento nominal. Então, sempre que eu tiver um objeto indireto ou um complemento nominal ou uma partícula expletiva de realce liderado pelo de, você vai ter uma preposição relacional. Em todos os outros casos em que eu não tenho um OI, em que eu não tenho uma CN, em que eu não tenha uma partícula expletiva, todos eles serão nocionais. E a banca IDECAN é craque em perguntar isso. Não esses nomes, relacional ou nocional, mas explorar o valor semântico das preposições. Para quem já está estudando há muito tempo, isso aqui não é problema. Basta apenas, e é isso que eu peço que você faça agora, treine os sentidos expressos pelas preposições. Então eu fiz uma lista enorme aí com vocês de preposições nocionais e você precisa treinar as noções que elas expressam. Você pode acompanhar comigo na apostila na página 127 e fazer os grifos e entender o assunto. Por exemplo, na letra A, o livro trata de culinária. Grifa aí o de, ele é uma preposição nocional que transmite uma ideia de assunto. Se for para ir com você, eu vou. Ir com, da ideia de companhia, circule o com. Chove como o anunciado, conforme o anunciado. Esse como, preposição conformativa. Fique a poucos metros. Esse a dá uma ideia de distância. Finalidade, sair cedo com a finalidade para que. Esse para indica o objetivo de você ter saído cedo, para não perder a aula. Finalidade. Instrumento, feri-me com a faca. A faca foi um instrumento, o com liga uma ideia de instrumento. Mudou-se para Fortaleza, dou uma ideia de lugar ou locomoção, né? Destino, é mais comum que se use nome aí, destino. Coloca embaixo aí, gente. Lugar, destino, ela pode chamar também a ideia de destino. Matéria, fiz bolo de chocolate. Qual é a matéria que compõe o bolo? Chocolate.
Então, o de aí é de matéria. De meio, falei com ela por telefone. O por indica o meio que foi utilizado para falar com ela, que foi através de telefone. Faz tudo com disposição. Nós temos aí uma ideia de modo. É o modo como ela faz as coisas, é com disposição. Eu tenho oposição, agiu contra a minha vontade. Contra sempre vai dar uma ideia de preposição. Aliás, o contra é pouco utilizado no dia a dia. Muitas vezes utilizam de forma errada o de com ideia de preposição. Muito cuidado, o contra deveria ser mais usado. Origem, sou de Juazeiro do Norte. O de dá a ideia de origem, de onde foi que ela nasceu. Este livro é de Vitor. O de, que na grande maioria das vezes, dá uma ideia de posse. Tempo, o pão é de hoje. De hoje dá uma ideia de tempo. Então, faz esse treino, candidato, decora esses principais elementos para que você não perca tempo. Beleza? Já o advérbio, ele modifica o sentido de 3 classes gramaticais. Eu dei uma pincelada também na aula de ontem sobre o advérbio. Vocês estão lembrados? Que o advérbio, ele completa as classes do ava. Gente, relembra para mim, quais são essas classes do ava? Eu tenho aqui o adjetivo, eu tenho o meu verbo e eu tenho o meu outro advérbio. Então, para ser um advérbio ou uma locução adverbial, ele precisa obrigatoriamente de 2 aspectos. Completar as classes do ava, que isso não é o bastante, é apenas uma parada que você tem que decorar, e na outra expressar uma circunstância. Gente, o advérbio sempre vai expressar uma circunstância. Não tem condição de o advérbio não expressar circunstância. Então, antes de você avaliar se ele é um advérbio de tempo, modo, lugar, ou seja lá o que for, você tem que primeiro verificar a que classe ele serve essa circunstância, tudo bem? E se ele expressa uma circunstância. São essas 2 coisas. Não basta apenas, por exemplo, completar um adjetivo. Tá? Ele tem que ter significação, ele tem que ter circunstância. Tu anotas o que eu estou dizendo. Então, para ser um advérbio, ele precisa de 2 coisas. Para ele ser um advérbio, eu vou escrever, né, ou desenhar. Para ele ser um advérbio, ele tem que completar classes do ava, anote aí, adjetivo, verbo e advérbio, e apresentar uma circunstância. Ah, Vitor, não basta apenas eu decorar a circunstância. Não, basta não. Não basta. Porque os adjetivos também apresentam circunstâncias. E você pode errar. Por exemplo, ó, Ana do Crato saiu do Crato. Pensa comigo nessa frase. Quando eu disse Ana do Crato, a expressão do Crato completa o substantivo Ana. Do Crato completa aqui, nesse caso, o verbo sair. Dá para entender isso aqui? Nesse caso, ambos expressam ideia de lugar. Não basta apenas circunstância. Ele tem que completar classes do ava. Dá para entender isso aqui? Veja, do Crato apresenta a circunstância de lugar. E aqui de lugar, Crato é a cidade. Esse primeiro apresenta a circunstância, o segundo também. Então, nesse primeiro processo passou. Agora, no ava não passam as 2, não. Esse aqui completa um substantivo. O ava não possui substantivo. Então, não tem condição disso aqui ser um advérbio. Esse segundo, por completar um verbo, está no ava. E por apresentar uma circunstância de lugar, aí é que eu vou chamar, nesse caso, locução adverbial de quê aqui, gente? De lugar. Vitor, o que é que vai ser isso aqui? Vai ser uma locução adjetiva, gente. É uma locução adjetiva de origem, né? É semelhante ao dizer anacratense, da origem de Crato, tá? É um adjetivo pátrio aqui. Ok? Então, faz esse esquema para que você
não erre a classificação do advérbio. Então vamos começar aí, ver o que é que tem na apostila para a gente trabalhar, não é isso? Rodrigo viajou de carro, veja que a expressão de carro aí está completando o verbo viajar. Estamos muito longe, o muito completando o advérbio longe. Letícia é bastante inteligente, o bastante completando o adjetivo inteligente. Consegue compreender que o advérbio completa 3 classes gramaticais: ava, adjetivo, verbo e advérbio. Ele é invariável. Essa também é uma observação bastante importante para o advérbio. Ele não varia em número nem gênero, ele é sempre no masculino. Vitor, fale alto. Tenta passar essa frase para o plural, gente. Vai lá. Vitor, Vitoriana, falem altos. Falem altos não é variável. Portanto, isso aí continua, aliás, é um adjetivo. Agora, se eu pensasse numa outra frase, por exemplo, o alto rapaz. Pensa na diferença. Se eu fizesse, o rapaz alto viajou. Como é que está aí a frase? Fale alto. Rapaz, fale alto. Note aqui a diferença entre esses dois elementos. O rapaz alto viajou. Nesse caso, alto completa rapaz. Me diga, tem condição disso aqui ser um advérbio, bicho? Tem não. Por quê? Porque ele completa um substantivo. Isso aqui é um adjetivo. Veja no plural. Os rapazes altos viajaram. É possível fazer plural. Rapazes, falem altos. Não tem condição de fazer um plural. Isso aqui é um advérbio e completa o verbo. Já não completa rapaz. Tá pegando aqui o jeito, né? Skol, a cerveja que desce redondo. É a forma como ele desce. Coloca no plural. As cervejas que descem redondas. Não. Ele completa o verbo. Tá bom? Caio a encarou sério. A encarou dessa forma. Os meninos encararam sérios. Não. Tá bom? Nós resolvemos certa a questão. Nós temos um advérbio de modo. Então fica ligado, gente. É invariável, completa o ava e apresenta uma circunstância. Quais circunstâncias são essas que o advérbio costuma completar, gente? Me diz aí, quais são estas circunstâncias? Digo para você, olha o tanto de circunstância que ela costuma expressar. Afirmação, negação, dúvida, modo, tempo, lugar, intensidade, causa, concessão, conformidade. Tudo isso, cara, você tem que treinar. Ah, Vitor, eu tenho que decorar? Bicho, não é decorar tudo, assim, em ordem. Me diga em ordem, sem pular nenhuma, quais são todas as circunstâncias pelo advérbio. Não é necessário se decorar todas em ordem, mas é você reconhecer que elas existem. Quando você as reconhece, você consegue julgar melhor determinado tempo, porque você treinou. Então, nós temos aí até a letra T. É claro que eu vou ler com vocês aí, tempo. Chegou quando? Logo. Logo expressa uma ideia de tempo. De lugar, aqui, na cidade. De modo, mal. Aí eu tenho lá, de intensidade, extremamente. Leia com cuidado todas essas expressões adverbiais que eu coloquei, porque é uma espécie de treino. Não vou ficar lendo tudo isso aqui com vocês, não. Pensou que eu ia ler, né? Vou ler, não. Quem vai ler é você. Você vai ter que treinar bastante todos esses advérbios, que vai até a letra T. Treina bastante, porque isso é de suma importância para a banca e Decã. Virando a página, lá na página 130, eu tenho uma belíssima atividade que você vai ler. Bicho, 10 questões. São 10 questões? São 10 questões da banca e Decã. Depois que você treinar bastante preposição, treinar bastante advérbio, você vai chegar para fazer essas 10 questões. Eu quero
11 certas. São 10, eu quero que você acerte 11, beleza? Tchau, gente. Forte abraço, até a nossa próxima aula e boa sorte aí na aula.